O embarque melancólico em Porto Alegre para Belo Horizonte e a chegada na capital mineira sem qualquer apoio da torcida deixaram a direção do Internacional em alerta. Vai ser muito difícil reverter a situação no Campeonato Brasileiro para buscar uma vaga na Copa Libertadores sem o apoio do torcedor. E para isso, o técnico Roger Machado terá de mostrar em campo que é possível não apenas embalar do Nacional, mas mostrar uma performance melhorada, a ponto de continuar no cargo de treinador do Internacional. Os movimentos começam a ser feitos e uma pressão considerável, principalmente ao relacionamento social do Inter, começa a ganhar força nas redes sociais. Enquanto isso, 3 desfalques e uma ausência do talvez grande vilão considerado pela torcida no momento entre o grupo colorado. Uma proposta da Arábia Saudita por Ricardo Matias, confirmada pela direção do Inter no off e, claro, buscando milhões para que levassem Ricardo Matias ao time de Cristiano Ronaldo. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações coloradas, principalmente do que está acontecendo lá em Belo Horizonte, porque o Inter embarcou para a capital mineira na tarde da última sexta-feira e chegou já lá em Belo Horizonte, onde vai jogar no Mineirão, 18 horas e 30 minutos pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado. Estou um pouco debilitado, vocês estão vendo, estou gripado, mas não há de ser nada. Vou dar o meu melhor aqui para a gente continuar sempre falando do nosso Internacional. Por isso que eu te peço, cara, deixa aquele like, compartilha o conteúdo, te inscreve no canal pra gente cada vez mais ter mais amigos aqui nos conteúdos e também nessa interatividade que a gente tem, tá? Hoje tem chance extra na KTO. O que tu tem que fazer? Entrar lá em KTO, usa o cupom, usa o link, na verdade, que está no comentário fixado, faz o teu cadastro e vai no Internacional. Aí tu vai fazer uma seleção de até 3, uma múltipla, tá? De até 3 seleções. Odd 3, no mínimo. E aí tem uma chavezinha que tu vai clicar para fazer chance extra. O que é isso? Se tu ganhar, barbada. Botou uns pila no bolso. Se tu perder, a KTO te dá mais uma oportunidade. Ela vai te dar um free bet de até R$25 para tu tentar mais uma vez ganhar uns pila e, claro, né, tirar uma grana do sueco, tá? Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos. Não te esquece também que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. KTO.bet.br é a minha parceira aqui, ó, de longa data e eu recomendo, beleza? Bom, gente, por mais que tenha acontecido a eliminação na quarta-feira, e claro, né, protestos ao final do jogo, a torcida extremamente incomodada com algumas situações, as redes sociais ganhando cada vez mais destaque, né, com alguns players da torcida, principalmente das organizadas, falando que nós vamos começar agora a cobrar, nós vamos começar agora a mostrar algumas coisas que estão erradas no clube, hein? Nós vamos começar a mostrar problemas do relacionamento social. Tem alguns perfis ligados às torcidas organizadas que estão se movimentando para colocar uma pressão muito grande em cima da área que foi a que ganhou mais destaque, né? A partir do papel picado, a partir das demissões. Gravei sobre isso aqui ontem. Tu pode dar uma olhada, tá aqui em cima. Então tem muita coisa pra gente ainda entender do que está acontecendo no clube, principalmente nessa pasta tão importante quanto o relacionamento social. Tem ainda, claro, né, a possibilidade da queda da Letícia Vieira Jesus, tem a possibilidade de muitas mudanças no setor e eu estou acompanhando aqui. Só que, na saída ontem, aqui de Porto Alegre, da capital, o Inter reforçou o policiamento, o Inter reforçou a segurança, mas não houve nenhum protesto. O Inter entrou no aeroporto Salgado Filho, o Inter viajou e deu bom em tudo, como se nada tivesse acontecido. E na chegada a Belo Horizonte, os jogadores chegaram também no ônibus, desceram no ônibus, entraram no hotel, não tinha nenhum torcedor, muito menos para tirar foto, muito menos para protestar,
muito menos os torcedores mais longe, né, mais longe de Porto Alegre, que gostam às vezes, né, porque estão conhecendo pela primeira vez os seus ídolos. Ah, vem aqui tirar uma foto. Não houve nada. E isso deixou um alerta na direção, que, claro, pode ser considerado, entre aspas, normal a partir de uma eliminação, sim, mas deixou um alerta de que se o torcedor abandonar, daí vai ficar complicado. Porque tem a questão das associações, que a inadimplência pode subir, tem a questão das bilheterias, tem a questão de transformar o Beira-Rio num caldeirão, ainda que o Inter não vença no Beira-Rio há 5 jogos. Então, deu um alerta esse não movimento da torcida, a chegada lá em Belo Horizonte. Porque o Inter chega com 3 desfalques. O Thiago Maia, que sentiu um problema no adutor, mas o Valência e o Vitinho estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Ainda tem a ausência do Ronaldo, né, que foi talvez o grande vilão da eliminação agora para o Fluminense na Copa do Brasil. Ele também não viajou, ficou fazendo provavelmente um controle de carga. Tem a novidade do Alex, um meio-campo de 19 anos, canhoto, que é líder de assistências no time sub-20, tanto no Brasileiro quanto no Gauchão, que pode jogar tanto como um meia mais aberto na linha de 3, quanto na segunda função. É um cara que vem ganhando já um destaque dentro do celeiro de ases. É a grande novidade do Inter, ainda que não se saiba bem qual vai ser o time titular, principalmente a partir da ausência do Maia. Se o Richard entra ou se o Luiz Otávio vai ser o titular, mas aí é uma coisa, né? O Luiz Otávio não é nem relacionado para o jogo da Libertadores e vai ser titular agora na retomada do Campeonato Brasileiro. Seria muito difícil de entender o técnico Roger Machado nesse sentido. Eu apostaria no Richard com o Alan Rodrigues. E não estou dizendo que eu apostaria no que eu faria. Estou falando na minha aposta em cima do que o técnico vai fazer. Acredito que a gente vai com o Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Richard com o Alan Rodrigues, o Alan Patrick, o Wesley, mais ainda o Tabata e o Ricardo Matias lá na frente. É quase o mesmo time da Libertadores agora de quarta-feira. Acredito, inclusive, que o Roger acha que esse hoje é o que tem de melhor, né? Uma vez que o Borré está fora já há um bom tempo para o Ricardo Matias, o Valência, como eu disse, nem viajou e tudo mais. Então, a gente tem que aguardar isso aí. O Cruzeiro hoje é o 3º colocado, né, do Campeonato Brasileiro. Ele está com 38 pontos. No momento tem um jogo a mais que o Flamengo, que tem 43. Então tá bem complicada a vida do Inter, porque certamente o Cruzeiro vai tentar buscar aí os seus pontinhos e diminuir para 4 a diferença, né? Iria 41, 2 melhor dizendo, né? Iria 41 contra os 43 do Flamengo, e aí vai torcer para o Flamengo perder o seu jogo. O Flamengo joga contra o Vitória, não vai acontecer isso, né? Hoje tem Bragantino e Fluminense, no Cícero de Souza Marques, na casa do Bragantino, em Bragantino. Como eu disse, o Cruzeiro e Inter. Depois também tem o Grêmio e o Ceará, na Arena do Grêmio, às 21 horas. E aí amanhã tem os outros jogos da rodada, que termina na segunda-feira, justamente com o jogo aí do Flamengo. O Inter hoje é o 12º, com 24 pontos, 42% de aproveitamento, só 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Vamos falar sobre Ricardo Matias, porque é o seguinte, o Thomas Rames, baita repórter do Globoesporte.com, baita cara também, fazer cobertura com ele é maravilhoso, porque ele é um cara muito querido, é um cara muito pra cima, um cara muito alegre, a gente dá muita risada. Mas assim, ele trouxe uma proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, para o Ricardo Matias. É o time do Cristiano Ronaldo, né? É o time que tem hoje aí talvez os olhos do mundo todo, justamente por conta um dos maiores aí talvez da história do futebol. Só que assim, o Inter hoje, ele tem um contrato ampliado com o Ricardo Matias, agora no início do ano, uma multa rescisória de 60 milhões de euros, um aumento salarial para ele também ter uma multa nacional, né, maior também, e hoje o Inter acredita que ele é o principal nome para ser vendido. Talvez para sanar as dívidas desse ano, pode até ser, mas o Inter tem uma expectativa ainda de deixar ele aqui para que ele vá ganhando não só cancha, né, e ganhando mais destaque mundial em cima dos jogos que vem fazendo ou que vá vir a fazer, e aí a partir daí sim vendê-lo. O que o Inter diz?
teve a proposta, mas que os números não agradaram. O Inter hoje acredita que não vende ele por menos de 20 milhões de euros, porque ele é um cara alto, tem 1,90, ele é um cara forte, ele é um cara que joga tanto de 9 quanto pelo lado, ele é um cara que tem velocidade, ele é um cara que, quando está imbuído no projeto, ele é acima da média dos meninos da sua idade, claro, né? 19, 20 anos. O Inter, olha, pelo que eu conheço assim da bola, ele deve ter ganho algo na casa dos 10, 12 milhões de euros. E aí, por isso que o Inter não vendeu. Ou por isso que o Inter não quis nem conversar no primeiro momento. Como eu disse, quer 20 milhões de euros para pensar em conversar para liberar o Ricardo Matias. Até porque o Manchester United já trouxe também olheiros para cá e outros clubes do futebol mundial que se fala nos bastidores, mas que acabam não falando o nome para não acabar dando muito assédio aí, muita moral pro guri e o guri não se perder. Então, pode ter certeza, as coisas vão ainda até o final do ano ter muitas, mas muitas reviravoltas aí nessa questão do Ricardo Matias. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece, deixa o like, te inscreve, compartilha o conteúdo, que é sempre muito importante aqui pro meu canal. Não te esquece também que hoje é sábado, né? Vai assistir o jogo do Inter? Vai lá, fala com a galera da Hora do Pastel, chama eles no Instagram lá, chama eles no delivery, porque é o melhor pastel de Porto Alegre ou da tua região. Eu acredito e te garanto. E aproveita o cupom Grenal10 para tu ganhar um descontinho no teu pedido. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.